Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sacando Matemática. O menino me mandou um e-mail me perguntando: professor, estou tendo dificuldade de fazer gráfico. Ele está lá no fundamental, né? Fazer gráfico da função de primeiro grau, certo? A chamada função afim. Filho, então veja bem o seguinte: você precisa conhecer qualquer que seja a função. Para você fazer o gráfico, você precisa conhecer a teoria, você precisa conhecer as principais propriedades daquela função. O que é cada coisa. Então vamos lá. No caso da função de primeiro grau, né, a forma geral dela é y igual a x mais b. Ou f de x igual a x mais b. Porque o y, eu escrevi lá no gráfico, a y ou f de x. Tá? Preste bem atenção a esses dois números, a e b. Esse número a é chamado coeficiente angular. Qual é a dele? É isso aqui, ó. Ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então veja aqui esse ângulo, ó. Esse ângulo aqui, que a gente pode chamar de θ, dá o nome que a gente quiser, né? Pode ser θ, por exemplo. A tangente desse ângulo é o valor de A. Que ângulo? Ângulo que a reta forma com o eixo x. Beleza? Esse A chamado coeficiente angular é o seguinte: quando ele for positivo, a reta é crescente. Olha a posição, crescente, para lá. E quando ele for um número negativo, a reta é decrescente, que é o caso dessa aqui, ó. A negativo, reta decrescente. E quem é o B? O B é o coeficiente linear. Qual é a do coeficiente linear? Ele é o valor de y que a reta corta, entre aspas, né? Que a reta corta o eixo y. Então esse valor B aqui é esse número aqui, ó, que corresponde ao ponto 0B. 0 de x e B de y. Beleza? Então veja bem. Espera aí, mais alguma coisa importante. Olha aqui, ó. X igual a menos b sobre a. O que é isso? É a raiz da função. Raiz ou zero da função. Por que chama zero? Porque é o valor de x que zera a função. Zera essa equação aqui, quando você substitui pela raiz, o valor de x. Menos b sobre a. O oposto de b dividido por a. Onde que fica? A raiz é o valor de x, onde a reta corta o eixo x. Olha aqui. É o valor menos b sobre a de x e 0 de y. Então veja bem, se na função afim você consegue esse ponto e esse, você pode fazer o gráfico. O domínio da função é o conjunto dos números reais. O que significa isso? Que qualquer número real pode ser substituído na função, que você vai encontrar um valor de y. Não há restrição para a função de primeiro grau, função afim. Veja aqui, ó. Esse pontinho da reta, ele tem um x aqui, ó. Esse pontinho da reta tem um x aqui. Esse pontinho da reta tem o x que é a raiz. Esse pontinho da reta, ele tem um x lá. Esse pontinho da reta tem um x aqui. Esse pontinho da reta aqui, ó, ele tem um x negativo aqui. Então todos os números reais podem ser substituídos na função que você vai encontrar um valor de y. Em outras palavras, você vai encontrar infinitos pares ordenados formando o quê? Uma reta. Beleza? Deixa eu ver mais o que eu posso... Então, você sabendo que o domínio é qualquer número real, você conhecendo esse ponto e esse, você faz a reta, porque para traçar uma reta, você precisa no mínimo de 2 pontos. Se você tiver esses 2 pontos, você sabe onde a reta está. Entendeu? Não precisa ficar atribuindo valor a x. Que valores eu vou dar para x? Fazer aquela tabelinha. Não. Você vai pelo conhecimento da função. Então, como é que você acha esse ponto? É a raiz. Você iguala a 0 e acha o valor de x. É esse ponto aqui. E esse ponto 0b, ele está escrito na função. Vamos ver um exemplo?
Aí o B é chamado coeficiente linear, né? O B. Beleza? Então veja, por exemplo, ó. Y igual a raiz de 3 sobre 3x menos 2. Observa que ela é da forma o quê? Y igual a ax mais b. Esse número aqui, quem é ele? Esse número é o A, coeficiente angular. E o número B? O número B é esse aqui, chamado coeficiente linear. Então você já sabe onde essa reta, antes de fazer o gráfico, você já sabe que essa reta vai passar no ponto menos 2 de qual eixo? Eixo Y. Olha lá, ó, o B no eixo Y. No menos 2 lá embaixo, tá? O que é esse raiz de 3 sobre 3? É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Beleza? A tangente que tem esse valor, o ângulo cuja tangente tem esse valor, é um ângulo de 30 graus. A tangente de 30 graus é esse valor, raiz de 3 sobre 3, que é 0,500 e tanto, mais de meio. Então agora vamos determinar o que é a raiz. Como? Iguala isso aqui a zero. Você faz y igual a zero. Porque a raiz é o valor de x que anula o y, anula a equação. Então você vai escrever raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, x, tá ruim essa canetinha, hein? Menos 2 igual a zero. Resolve essa equação. MMC, o denominador aqui é 3, aqui é 1, né? Você já sabe que o MMC de 3 e 1 é 3. Esse 3 você pode multiplicar lá, ó. Porque 3 dividido por 3 não é 1. 1 vezes raiz de 3 não é raiz de 3 mesmo? Então vai ficar raiz de 3x menos 3 vezes 2, 6, igual 3 vezes 0, 0. Então, o x é o quê? O 6 que está subtraindo vai para o segundo membro, somando. Raiz de 3 que está multiplicando no primeiro membro, vem para o segundo membro, dividindo. Como é que você faz 6 dividido por raiz de 3? Você racionaliza, ou seja, você multiplica os dois termos da fração por raiz quadrada de 3. Aí você vai ter 6 raiz de 3, 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3? Raiz de 9, que é o quê? 3. Agora, aqui está multiplicando, eu posso dividir. 6 por 3 dá 2. 2 raiz de 3. Ah, quer dizer que o valor de x, o valor onde a reta vai cortar o eixo x, é o valor 2 raiz de 3. Beleza? Então, como é que esse gráfico pode ser feito? Você não vai fazer assim, igual eu estou fazendo à mão, né? Mas aqui você já tem os dois pontos. Quais os pontos que você tem? Você tem esse ponto aqui, que é o ponto o quê? 2 raiz de 3, 0. E o outro ponto que você tem, o valor de b é menos 2, então você tem 0 e menos 2. Por que que aqui é 0? Porque ele está sobre o eixo x, esse ponto. E aqui, por que que o 0 é o valor de x? Porque ele está sobre o eixo y, que é menos 2. Então a reta, e essa reta é o que? Ela é crescente, por quê? Porque o A é positivo. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Essa canetinha tá ruim, peraí, deixa eu pegar outra aqui. Essa canetinha tá ruimzinha. E então, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer com a régua, né? Ó. A reta é o que? Crescente, ó. Crescente. Crescente, ó. Ela passa aqui no 0 menos 2. E aqui no 2 raiz de 3 e 0. A reta vai passar aqui, ó. Com esses dois pontos aí, ó. Então, que ponto é esse? É o ponto 0 menos 2. Esse paradenado representa esse ponto, né? E aqui? Aqui é a raiz. Qual que é o valor da raiz? 2 raiz de 3. E o y desse ponto é 0, porque ele está sobre o eixo x.
beleza? Tá aí o gráfico. Tá joia? Função crescente, lembra? Y positivo, função crescente. Então, prestou bem atenção nos dois pontos que você precisa ter. Quer dizer, professor, e se eu substituir o x por outro valor? Pode, você vai achar um outro ponto qualquer aí. Mas esses dois pontos são importantes na reta, né? Eles são importantes. E eles já estão o quê? Eles já te dizem diretamente qual é a raiz, que é esse valor aqui, né? A raiz ao zero da função, certo? Ele já te mostra em que ponto a reta vai interceptar ou cortar, né? O eixo y, entendeu? Então, a função afim. Esses dois pontos aqui são fundamentais você conhecer. Então, você pode usar apenas esses dois para fazer a reta, para fazer o gráfico, beleza? Então é isso por enquanto. Se tiver dúvida, acesse o canal e fala comigo. Abraço, tchau, tchau.